Olá, meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam tão bem quanto eu. E hoje eu vou falar sobre pessoas que deixam sinais logo no início do relacionamento e que a gente não presta atenção. E essas pessoas, de fato, você precisa sair correndo, porque você vai estar cavando a sua própria cova e você depois não vai conseguir sair deste relacionamento, porque são pessoas extremamente capacitadas para manipular a sua vida. Elas parecem que estudam a sua vida o tempo todo e depois elas usam todo o seu ponto fraco para poder te reter. E toda vez que você entender que você está fazendo algo correto, mas que não é aquilo que convém àquela pessoa, não é aquilo que ela determina, que ela te doutrina, ela vai conseguir fazer com que você acredite que você esteja errado, vai fazer com que você se sente culpado. Então você vai ficar vinculado a ela de uma certa forma que nem mesmo você entende. Ela te faz mal, mas você não consegue soltar essa amarra que existe entre vocês. E essa personalidade é uma personalidade que ela é muito cativante no começo, mas depois vocês vão entendendo que as coisas estão difíceis, que você não consegue entender o porquê e não consegue se libertar. E toda vez que você tenta, essa pessoa continua no seu pé. Ela vai te perseguir pro resto da sua vida. E eu sei como é difícil fazer um desligue desses seres de luz que entram na nossa vida por algum motivo, que aí no caso é algo mais profundo que eu devo falar e em vídeo não é possível. Mas tem a minha consultoria, que eu deixo o link aqui, é só entrar no WhatsApp, que tem um grupo, tem pouquíssimas pessoas que estão entrando lá. É um grupo, na verdade, que é para vocês interagir entre vocês, se vocês quiserem. Eu falo poucas coisas lá, mas eu aceito sugestões de vídeo, alguma coisa, alguma dúvida que eu posso responder também. Eu tô ali à disposição. Então, assim, é mais mesmo para vocês interagir. E caso tenha alguma coisa bem específica que a pessoa queira entender melhor desses assuntos que eu abordo aqui, eu tenho como auxiliar de uma forma individual, que seja só para você. Então, recado dado, e vamos lá para você entender essas características de pessoas que você tem que ter muito cuidado. Eu coloquei anotado porque para mim fica mais fácil distribuir o assunto. Então vamos lá. Vamos começar pela primeira característica. Essas pessoas, elas... deixa eu colocar no caderninho aqui, tá? Vou colocar no caderninho aqui, assim. Na verdade, eu tô lendo do telefone, mas eu coloquei o caderninho pra fingir que eu anotei, só que eu tava com preguiça. Só que eu anotei nas minhas notas do telefone. Vamos lá. Essas pessoas eu venho acompanhando muito tempo, essas características. Inclusive, eu já me deparei várias vezes no âmbito de trabalho. Eu consigo detectar esse tipo de pessoa em qualquer lugar que eles estejam. Eles são tipicamente comum, porém você não percebe, porque eles te dão tudo o que você precisa. Eles são, assim, as pessoas mais amáveis que você vai conhecer. Só que por trás dessa amabilidade, você vai entender coisas que, se você prestar atenção, logo você, pega. E aí, então, você é melhor que você nem tenha amizade com essa pessoa, porque o seu futuro do lado dessa pessoa vai ser catastrófico e não tem como ser diferente. Infelizmente, são seres de luz que gostam de ser assim, são seres de luz que se sentem bem em ser assim. Faz parte da personalidade delas e elas não se sentem mal, muito pelo contrário. Quanto mais elas praticam esse tipo de atividade, de atitudes, quanto mais elas intensificam esse caráter, elas mais se sentem superiores a todos e se sentem bem. Então, por esse motivo, eu vou dar essas características para vocês prestarem atenção, para vocês nunca caírem em uma cilada dessa, porque, gente, vocês não têm ideia como é difícil cortar o vínculo com essas pessoas.
Tem pessoas que vão viver o resto da vida sem conseguir, vão até adoecer por elas e não vão conseguir. E isso é muito triste. Então, por isso, eu tenho a responsabilidade de estar alertando vocês, porque esse pessoal, a gente precisa ter muito cuidado com eles, tanto homens quanto mulheres. Então, vamos lá começar. Essas pessoas, elas são aquelas que possuem a mania de superioridade. Estão sempre acima dos outros. Eles tendem sempre a acreditar que são melhores que as outras pessoas, portanto, elas acreditam que são sempre merecedoras de atenção e de sucesso. Ou seja, ninguém é mais importante do que elas. Elas sempre são as mais merecedoras de tudo. Elas que merecem tudo, entendeu? Se você, por exemplo, estiver convivendo com uma pessoa dessa, se você for dar a mínima coisa por uma outra pessoa que talvez você julgue que tenha mais necessidade, que talvez você julgue que tenha mais... que mereça mais, essa pessoa vai ficar aborrecida com você e vai te falar um monte e vai fazer de uma forma com que ela subtraia essa situação, esse item, seja lá o que for, e dê a ela, porque ela é a mais importante, ela é a pessoa que merece. Ela tem que ter toda a atenção. Então, esse é um ponto dessa pessoa que você tem que estar atento. E elas mostram isso. E também elas são pessoas que se rodeiam de indivíduos que elas julgam importantes. Entendeu? Pessoas que têm um nível, digamos, financeiro maior, que têm um nível de popularidade maior, que tenham um cargo maior em alguma empresa. Elas gostam muito de viver ao lado de pessoas, de empresários, de pessoas socialites, e elas essas pessoas sempre vão menosprezar as pessoas que elas julgam menos importantes. Então, se você, por exemplo, levar essa pessoa para um restaurante, e aí você perceber que ela ela teve a oportunidade ali de conhecer o proprietário daquele restaurante, e dentro desse restaurante tem ali os funcionários, né? Tem ali o garçom, tem a garçonete, tem a pessoa que limpa a mesa. Então ela vai tratar essa pessoa com maior desdém, ela vai sempre estar olhando com ar de superioridade e de preferência ela vai até bagunçar a mesa ali, porque ela tem prazer de ver aquela pessoa limpando ali, como se isso fosse algo que rebaixasse aquela pessoa. Então ela tem esse prazer, então é uma pessoa que se sente superior às outras. E aí ela vai tratar o dono, né, do restaurante com todas as regalias. Então, esse tipo de pessoas, eles dão sinais sempre que isso faz parte da característica dela. E isso não é numa conquista, isso é no cotidiano mesmo, que você consegue pegar esses flashes desse tipo de personalidade e que você tem que sair fora. Costumam maltratar garçonetes, costumam maltratar garçons, costumam tratar a faxineira do prédio mal, passar de nariz em pé, acreditam que eles não são dignos de receber um bom dia, e eles são dignos de receber muito mais que isso, são seres humanos, entendeu? O que eles fazem são tão importantes quanto o que qualquer um outro faz. A gente não consegue viver sem um faxineiro, a gente não consegue viver sem alguém que presta serviço, por menor que você considere, a gente não consegue viver. Então, essas pessoas que você tem que fugir delas, elas costumam tratar muito mal o porteiro do prédio, enfim, qualquer pessoa, inclusive pessoa talvez que não esteja vestido adequadamente, como ela julga, que não esteja ali com uma roupa de marca, né? Porque elas dão muita importância a esse tipo. Elas jamais, se estiver ali numa rodinha de pessoas, tem uma pessoa que está talvez aos olhos delas bem vestido e aos olhos dela alguém menos vestido, com uma roupa mais simples, porém a pessoa está se sentindo confortável, ela jamais vai se aproximar daquela, vai se aproximar da pessoa que ela julga que está mais bem apessoada, né, com vestes mais
mais elaboradas, como se isso definisse o caráter. Então ela sempre quer estar no meio de alguém que ela julga que a eleva, que ela julga que a torna mais importante. E deixa eu ver aqui mais uma notinha aqui. São indivíduos, possuem carne. Ok. Isso é uma das características. Vamos para a próxima. E essas pessoas também, de uma certa forma, quando você percebe essas características nessas pessoas, de certa forma, eles acabam pesando a atmosfera e o ambiente de trabalho ou até mesmo familiar, na busca eterna de se sentirem por cima dos outros. Então são aquelas pessoas que você tá ali na sua família, entre amigos, e aí você sempre, eles sempre vão pesar, porque, por exemplo, se você estiver ali numa rodinha de amigos conversando e talvez é uma conversa ali que todos estão interagindo, essa pessoa ela vai querer tomar sempre o poder da fala, ela vai querer dominar o assunto, mesmo que ela não entenda do assunto, mas ela vai estar cortando quem está falando, ela vai estar querendo ser o centro, ela quer ser vista de qualquer forma, então ela sempre quer ser o centro, mesmo que ela não domine o assunto. E se ela não dominar, que ela entende que ela não compreende aquele assunto, ela vai puxar um assunto aleatório, gente, aleatório que não tem nada a ver, mas ela vai acabar com aquele assunto ali que estava amistoso para colocar as ideias dela ali naquele momento para que ela chame atenção. Então, geralmente são pessoas que pesam bastante o ambiente. E porque você acaba não tendo liberdade de se expressar, você acaba não tendo liberdade de ser você quando está do lado dessa pessoa, porque essa pessoa ela tem que estar sempre em evidência. Vamos para outra. E geralmente são mal-humorados, rabugentos, nunca estão satisfeitos por nada. São pessoas assim, infelizmente, são seres de luz que haja luz para eles, porque Jesus, e olha, eu convivo com muitas pessoas assim, entendeu? Parece que eu tenho um imã para isso, misericórdia. Então, quando se trata de lugares assim que eu até saio, sério, porque eu não tolero mais, porque eu já sei como funciona, então eu não que eu sou superior, mas eu não permito estar do lado de pessoas assim, eu permito estar do lado de pessoas que têm uma boa índole, que sabe esperar a vez para falar, que sabe ouvir e na hora de falar sabe falar, enfim, pessoas normais, porque para mim isso nem é normal, porque acaba com a vida do ser humano, principalmente quando se trata de relacionamento. Vamos lá, o próximo. Eu anotei aqui, existem diversas atitudes que são as pessoas, que tem essas pessoas. Nessa matéria, falei um monte de abobrinha aqui, peraí, deixa eu pular para lá. Vamos lá. Essas pessoas, elas têm uma mania de grandeza. Como eu já falei ali, né? Esse sinal se manifesta de múltiplas formas, viu, gente? Múltiplas formas. Costumam se gabar de posses e sucesso. Estão sempre falando daquilo que tem, que são, né, que tem sucesso em tudo. Ai, que isso, que aquilo, entendeu? São pessoas que você olha assim, meu Deus, entendeu? Elas têm prazer em estar falando sobre elas e como tão grande elas são, entendeu? Trata os outros com rispidez, ordenar os outros constantemente ou não dividir crédito de projetos coletivos. Isso, ai meu Deus, eu lembro que eu trabalhava num restaurante uma época, um bom tempo atrás, e lá existia um chefe, né? E ele, na verdade, ele chegava no último minuto do último tempo, do segundo tempo, né? E aí, então, eu já tinha feito tudo, eu era a cozinheira, eu não era a chefe. Gente, esse tipo de pessoa me dá asco, porque o que acontecia? Quando eu tava tudo pronto, tudo ornamentado, tudo bonito, e eu ali lutando junto com a equipe, todo mundo ali empenhado, aí quando a gente colocava lá, montava todo o cardápio, montava o buffet nos lugares lá, sabe o que ele fazia? Ele colocava uma roupa de chefe, ele ia lá na frente e começava a ficar igual um pavão com as asas abertas, e as pessoas iam ali homenagear ele por aquilo que ele tinha feito, e ele não tinha colocado a mão em nada.
Porém, ele tomava o crédito de toda uma equipe na qual eu estava envolvida. E ele saía como o bam da coisa. Então, esse era um cara, ele era um chefe. Então, assim, quando existe um trabalho em equipe, essa pessoa jamais vai delegar aquilo que a equipe fez para um todo. Ela vai puxar para ela, como se fosse ela a titular, como se fosse ela a pessoa que deu a ideia, como se fosse ela que startou todo o projeto. Então ele não aceita, essa pessoa não aceita ficar por baixo. Ela sempre quer ter a grandeza de estar por cima. Então, por exemplo, se você está casado aí com uma mulher, talvez tenha ali uma equipe, vamos colocar a igreja, né? Fizeram lá uma ornamentação maravilhosa na igreja e uma dessas está ali, ela vai dizer para todo mundo que foi ela que fez. Ela jamais vai agregar aquele feito ao conjunto, a todas aquelas que estavam envolvidas. Ela simplesmente vai puxar tudo isso para cima dela. Gente, fuja dessa pessoa, pelo amor de Deus. Não fique com essa pessoa que tem essa mania de grandeza. Então são pessoas assim, é muito comum ter essa pessoa com mania de grandeza. Necessidade, a segunda coisa que essas pessoas têm são necessidade de chamar atenção. As pessoas com esse perfil precisam se colocar sempre no centro das atenções. Eles comentam com bastante frequência sobre suas conquistas profissionais, experiências memoráveis e qualidades. Sim, a oratória deles são sempre a mesma, sobre as suas experiências, sobre as suas conquistas, sobre suas qualidades, entendeu? Não são aquelas pessoas que fazem as coisas e nem importam por que fez, que isso é uma coisa natural. Eu fiz e é natural que eu tenha feito, e automaticamente o reconhecimento vem de uma forma, digamos, natural. E essas pessoas não. Elas fazem questão de estar ali o tempo inteiro te esfregando na sua cara, entendeu? Que ela fez, que isso e que aquilo. Então ela tem necessidade de chamar atenção o tempo todo. Então vamos lá. Falta de empatia, gente, completamente. Eles até fingem, mas não existe empatia. Não existe empatia, não são solidários, não tem senso, não tem emoção, não tem nada. Então, assim, elas têm dificuldade de ter empatia. E isso é uma das principais características desta personalidade difícil. Por exemplo, você tá ali passando por uma dificuldade, por exemplo, que ela seja sua esposa ou seu esposo. Você tá ali no sofrimento, você tá ali numa dificuldade. Ela simplesmente muitas vezes vai olhar, vai te dar ali 2 atençõezinhas ali, e aí vai deixar você se lascar sozinha, entendeu? Você que se vire. Ela não tem empatia, ela pode fingir por alguns minutos ali, mas ela não se sensibiliza com a sua dor. É como se ela fosse um pedaço de pau perto de você. Sabe, não tô nem aí, é mais ou menos isso. Então, são características muito que não se desvincula desse tipo de pessoa, entendeu? Nunca vai se desvincular, essa pessoa não muda, tá, gente? Então preste bastante atenção nessas características, porque todas essas características, elas não mudam. Eles têm prazer de ser assim, entendeu? Faz parte da vida delas, elas têm prazer de ser assim. E vamos lá para o próximo. Insegurança. Eis o ponto que eles não conseguem de jeito nenhum demonstrar, mas são extremamente inseguros, meu povo. Vocês não têm ideia como essas pessoas são inseguras. Eis o ponto fraco deles, entendeu? Por isso que eles precisam de estar sempre dizendo que são por cima. Quando uma pessoa é assim, ela não recebe a atenção necessária para sentir valorizada ou saber se está no caminho certo, essa pessoa fica insegura. Então, assim, quando você não consegue dar a ela esses nutrientes, né, que eles precisam, que elas precisam, elas ficam extremamente inseguras. Só que quando elas ficam inseguras, elas se tornam agressivas, e aí elas partem para um outro problema que é pior ainda. Quando bate a insegurança, eles apelam para uma outra coisa, que eu já vou falar aqui com vocês. Aguardem.
Aí então vem a parte da manipulação. Quando ela não consegue chamar a atenção de você, quando ela não consegue ser o centro, então aí vai começar as manipulações, que são terríveis. Meninos, vocês não têm ideia o que é isso. Vocês não têm noção do que eu estou falando. Eu espero que vocês não tenham, mas eu acredito que pelo andar da carruagem que eu já tenho lido aqui nos comentários, todo mundo já foi vítima ou está sendo vítima desse tipo de perfil que é muito comum e a gente às vezes acredita que são ótimos no começo, porque parece que eles estudam a sua vida e te oferecem em falas tudo aquilo que você acredita ser bom, e depois você tá num buraco, numa cova, meu amigo, que só Deus na causa. As pessoas elas tendem a manipular quem está ao seu redor para que as situações saiam conforme o planejado delas, exatamente. Então aí começa a gerar uma manipulação, e essa manipulação, ela é extensa, meu povo. Primeira coisa que elas fazem, se fazem de vítima, são os coitados. Assim como o sinal anterior, as pessoas que têm esse perfil se fazem de vítima com justiça para conseguir aquilo que desejam. Ou seja, se fazem de vítima, conseguem chorar, inclusive, consegue chorar, consegue contar uma história triste para que você acredite, consegue fazer com que você tenha piedade dessa pessoa e que você ainda vai lá abraçar e socorrer ela. Então esse perfil, ela faz isso, ela se vitimiza o tempo todo quando ela não consegue com aquele poder que ela acha que tem de superioridade, quando ela vê que ela está perdendo força aí, então ela faz o papel de vítima. Ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai começar a contar a história do passado, como ela foi ofendida, como ela foi sofrida. Ela vai criar uma historinha ali no trabalho, por que ela está se sentindo assim, que é porque aconteceu isso, aquela pessoa foi injusta com ela. São os coitados. Se bobear, você dá comida na boca dela, leva pra cama e faz dormir no seu colo, tá? É desse jeito, tá? Então prestem bastante atenção. E aí depois tem um outro ponto aqui: culpar os outros pelos seus problemas. Gente, isso é muito típico. Fazem um monte de cagada e ainda consegue culpar os outros por aquilo que eles mesmos fazem. Gente, isso é o terror. Então, assim, uma pessoa que tem essas características acredita ser incapaz de cometer erros, de tão superiores que são. Então, os outros são sempre o errado. Você pode fazer o que for, entendeu? Você pode estar assim, completamente certo. Entendeu? Você pode ter assim, feito o maior feito da face da terra, e aí então essa pessoa, ela de alguma forma, ela fez alguma coisa, ela vai fazer alguma coisa que deu errado, e aí você tá ali junto com ela. Você tem certeza que essa pessoa fez a coisa errada. Aconteceu algo ruim porque ela fez errado. Ela vai arrumar uma forma de colocar a culpa em você. Você vai ficar... Você inclusive vai acreditar que você é culpado. Porque ela tem um poder de persuasão sobre você que você nem imagina. Eles têm isso como característica. Esse poder de fazer com que você acredite que o que aconteceu de errado, mesmo não sendo sua culpa, passe a ser a sua culpa. Então eles se vitimizam e ainda conseguem te colocar como culpado daquilo que você não fez, que foi uma decisão dela. E aí então você começa a se sentir culpado e mal. E isso, olha, isso adoece a gente, tá? Isso adoece a gente, porque você passa a não ter vida, porque eles não deixam. Eles começam a te cercar, e aquilo vai... E eles têm um poder de sedução ali que você não consegue entender, mas eles conseguem te colocar dentro de uma bolha, aonde eles giram a bolha para onde eles querem, e você fica ali refém dessa bolha. E ainda por cima você se sente culpado por aquilo que é a pessoa
pessoa fez de errado. Eles nunca têm culpa do erro deles, eles sempre vão encontrar alguém para delegar esse erro. E o pior de tudo, quando você está sendo vítima desse ser humano de luz, você acaba acreditando e você se sente culpado por isso, e você ainda tenta, você muitas vezes chega a pedir perdão para essa pessoa e você tenta ainda corrigir, dando a ela mais atenção, mais apoio, entendeu? Porque você fica se sentindo mal com aquilo ali, porque essa pessoa consegue entrar na sua mente. Socorro, Deus! Gente, pelo amor de Deus, cuidado. Vamos lá, sensibilidade às críticas, são extremamente sensíveis. Essas pessoas não apoiam as críticas, mas por temer recebê-las, passam muito tempo pensando na possível reprovação que receberá de terceiro. Então essas pessoas, assim, eles têm um medo de ser criticados e eles não aceitam crítica de forma alguma. Então toda vez que você for fazer uma crítica ou você for mostrar algo que está errado, eles vão dar um jeito de sair fora disso de alguma maneira, porque eles não aceitam isso. Só que identificar essas atitudes pode ser muito desafiador, mas é crucial para a promoção de revelações mais saudáveis e construtivas. É muito importante que você consiga identificar isso. Se você está passando por isso, você consiga identificar isso, porque isso daí afeta a sua mente, a sua saúde mental. E depois que você consegue afetar a sua saúde mental, que você morre, simplesmente você se apaga. E ela é como se fosse um vampiro, e ela fica sugando ali a sua energia o tempo todo, e você acaba morrendo, porque você não tem vida própria, porque a sua vida é servir essa pessoa. Então você se sente refém, mas você não consegue sair. Então é importante que você acorde, apesar de que eles não gostam que você acorde. Quando você começa a acordar, eles intensificam esse poder que eles acham que tem sobre você, mas você é capaz de sair disso. Agora, é difícil, mas você consegue, tá, gente? Bom, essas pessoas, na verdade, elas existem o tempo todo. Elas estão aí rodeadas o tempo todo. Elas nos rodeiam o tempo todo. E pode acreditar, quando ela encontra uma pessoa que ela tem interesse e que ela acredita que essa pessoa vai fornecer para ela tudo aquilo que ela quer, no aspecto financeiro, no aspecto de necessidades fisiológicas, enfim, todas as necessidades, primeira coisa que essa pessoa faz, ela vai começar a estudar. Isso é muito comum acontecer quando a gente está num trabalho onde você convive ali com várias pessoas. Essa pessoa geralmente ela tá ali, ou num grupo de amigos que você tem algum tipo de amizade ali, e essa pessoa é um amigo ali em comum. Essa pessoa, ela sonda a sua vida. E aí então, quando ela chega para você, ela já tem ali todo o seu trajeto de vida. Não são bobas, tem todo o seu trajeto de vida. E aí ela vai começar a jogar para você tudo aquilo que você gostaria de ouvir, ou tudo aquilo que você espera de alguém. Mas isso é só por um tempo. E aí depois ela vai começar a mostrar todas essas características que eu citei aí. Só que por algum motivo você não consegue se livrar. Mas isso tem como sim você se livrar, gente. Existe uma forma de se livrar desses seres. Existe uma forma de você conseguir controlar isso e de você conseguir ter uma vida normal de volta, porque essas pessoas tiram a sua vida, de uma certa forma eles conseguem tirar a sua vida. Eu não sei como, mas eles não deixam. Olha, eu conheço casos de pessoas que conviveram com tipos de pessoas com essa personalidade que nem sair de casa mais tinha vontade. E tem casos que eu conheço que a pessoa que sofre esse tipo vou falar assim, de persuasão, desse tipo de característica de pessoa, que passa por um período da vida dela que ela não se reconhece mais. Você sabia que essas pessoas, elas não conseguem identificar nem que tipo de roupa que elas usam? Tem pessoas que ficam tão doentes por causa desse tipo de pessoas que elas, se você perguntar para elas qual é o seu prato preferido, ela vai responder assim: qualquer um, tanto faz, sabe? E aí ela acaba se esquecendo de quem ela foi no passado, porque essa pessoa é um vampiro, ela age como um vampiro na sua vida. Ela vai te vampirizando, ela vai te hipnotizando e fazendo você se transformar num ser que
que ela só usa. Ela usa tudo, ela te suga tudo e você serve ela em tudo e você acaba não existindo mais e existe essa pessoa, entendeu? Até o dia que ela, talvez você não vai ter mais a energia que ela busca em você e você é descartado. Então, assim, é muito importante. Quando você tiver descartado, você vai se sentir um ninguém, porque você vai ficar sem norte, porque ela tirou todas as suas possibilidades de vida. Você perdeu toda a sua característica natural por servir essa pessoa. E aí, então, você se sente um nada. E aí, então, ainda assim, ela toma tudo que você tem. E aí, você tem que começar do zero, sem saber como você vai começar. Isso acontece e isso tá assim muito rotineiro. Eu tenho acompanhado vários casos que é assim. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Ficou longo demais, mas é um assunto muito importante. E eu vou deixar o link aqui para vocês entrarem no grupo. Como eu já falei, é um grupo de WhatsApp. Porém, esse grupo tem poucas pessoas lá, mas são muito fofos, amo vocês todos. E às vezes eu interajo algumas coisinhas lá pouco. Se alguém quiser ir lá puxar assunto, tem que interagir para surgir assunto, entendeu? Tem que ser assim. Mas enfim, gente, eu vou deixar o link aqui, caso vocês queiram participar do grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp, eu acredito que ele vai ter assim... Ele é muito importante, porque é uma forma da gente poder se ajudar, mesmo que a gente não interaja tanto lá dentro, ele é uma forma da gente se ajudar. Porque em algum momento é bom que a gente esteja lá. E ninguém fica lá o tempo todo falando, não. É bom dia, boa tarde, como é que vocês estão? Sabe, coisas básicas. Mas em algum momento da nossa vida, a gente pode precisar de um apoio. Então é importante que vocês estejam lá. E uma outra coisa, depois que tiver um número grande de pessoas, a gente pode fazer coisas interessantes lá. Eu tenho um projeto para esse grupo, porém, eu preciso de um número muito grande de pessoas dentro desse grupo de WhatsApp. Então, é um projeto que vai ajudar mensalmente uma pessoa de uma forma que é surpresa e automaticamente um ajudando o outro. Então, participe do grupo, não estranhe que não tem tanta interação, é normal, mas você estando lá, se você precisar de mim, é só você entrar no privado, que eu vou te dar toda a minha assessoria, vou te dar tudo aquilo que eu puder fazer pro seu bem. Gente, o vídeo de hoje é só esse, espero que vocês tenham gostado, beijo no coração, obrigado a todos que estão aqui no canal, você que não está inscrito aí, tá me vendo, não se esqueça de apertar aí o sininho de notificação e se inscrever nesse canal, e deixar uma mensagem aí pra gente poder estar lendo, porque eu leio todas e gosto de todas, e isso é que faz o movimento crescer, esse movimento do bem, né, gente? Uma corrente do bem. Então, gente, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. E obrigado por vocês todos estarem aqui. Nós já estamos com bastante inscrito, tá, gente? 33 mil não é pra qualquer pessoa, não é pra qualquer canal, e nós já estamos nesse patamar. Então, vamos se inscrever, bora lá, se inscreve, mete o dedo nesse sininho aí, se inscreve nesse canal para que a nossa família cresça e floresça, porque aqui vai nascer muita coisa boa, aqui vai nascer muitas ideias maravilhosas, aonde a gente pode mudar. A gente talvez não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar uma pessoa, e essa uma pessoa pode mudar outra pessoa, e é assim que o amor acontece, e é assim que o bem acontece. Tchau, gente, e até o próximo.